Os jogos eletrônicos podem ser uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, mas desde que sejam games muito bem selecionados e seguros. E, infelizmente, a segurança virtual é algo difícil de garantir. Por isso, pais e responsáveis devem manter a vigilância para evitar abusos e outras práticas nocivas ou criminosas no mundo digital. E um alerta: a privacidade e a intimidade não combinam com a ingenuidade. Os jogos online são muito comuns entre os jovens e os pais devem ficar atentos aos riscos recorrentes. Alguns sites e aplicativos são aliados no controle desses acessos. A questão da segurança ela tem menos a ver com tecnologia e muito mais a ver com educação e comportamento. E isso tem a ver da discussão, das pessoas entenderem os riscos, e aí quem tem a responsabilidade de estudar, de entender e de orientar são os adultos, os responsáveis. Eles têm que se inteirar de quais são os riscos, quais são as tecnologias que são mais seguras. Por exemplo, existem aplicativos e softwares que você pode baixar gratuitamente que eles ajudam você a controlar. Então, existem alguns que são educacionais, né, que são alguns recursos que são interessantes, como cartilhas sobre como se comportar na internet, como se comportar nos jogos, que são interessantes para adolescentes, mas para as crianças, quanto menor, maior a supervisão tem que ser de quem é o responsável por elas. O uso da tecnologia deve ser feito com consciência e acompanhamento. Outro público que pode ter dificuldades e acessar ou dar ok em vírus ou sites impróprios são os idosos, que também já se renderam ao mundo online. Muitos deles estão começando a usar pela primeira vez jogos eletrônicos, ganharam aí um celular há pouco tempo e muitas vezes eles fazem algumas coisas arriscadas, principalmente em relação a dinheiro, né? Porque não tem conhecimento, né? Não tem a malícia, né? Que as pessoas que estão mais acostumadas a usar tecnologia, elas já têm para distinguir o que é perigoso e o que não é. Então, para isso também é conversar, e não é conversar uma vez só, é mais ou menos igual a vacina, igual o Covid. Você tem que falar todos os dias para as pessoas, use máscara, passe álcool gel, né? Mantenha o distanciamento, e mesmo assim tem gente que vai esquecer. Né? A conscientização é essencial e tem que ser constante, com os idosos e com as crianças. A conscientização é o caminho. Cartilhas abertas podem ser utilizadas por pais, professores e técnicos. Tem muita fonte de informação sobre isso. Eu recomendo fortemente que os pais acessem uma cartilha do CERT. O CERT é uma instituição que ela faz parte do CGI, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil. E ela publica cartilhas sobre o que é perigoso, o que é arriscado, para as pessoas entenderem o que tem por trás, né, dessa tecnologia que parece que traz um monte de benefícios, só facilidade, mas não. Então essas cartilhas ensinam os pais, ensinam os professores, ensinam pessoas com mais de 60 anos. Então tem cartilhas específicas para técnico de informática, para que ele também ajude os clientes dele a se protegerem, com questão de backup, de criação de senha. Tem um monte de recomendações muito interessantes e tem uma recomendação que também faz parte do CGI, que criou uma cartilha que é internetsegura.br. Você entrando nesse site, você consegue baixar essa cartilha, que aí é específico para a criança, inclusive para a criança aprender os termos, né, as expressões que são específicas e arriscadas. E então tem joguinhos, tem caça-palavras, tem cruzadinha, tem ligue os pontos, tem colorir, tudo com termos relacionados à segurança de uso da internet para a criança desde a mais pequenininha, que hoje com 2 anos a criança já está com o smartphone na mão, até os adolescentes e os jovens. Então é muito interessante, é um conteúdo muito bem feito e está disponível, inclusive empresário, né? Se você quiser contribuir para essa área, esses conteúdos, como eles são criados por instituições sem fins lucrativos, o empresário, por exemplo, ele pode mandar imprimir, contratar uma gráfica, essas cartilhas, mandar imprimir com a logomarca dele, da empresa dele, e fazer a distribuição disso em escolas, né? Porque muitas vezes as pessoas, por exemplo, essa parte de colorir, de ligar os pontos, não faz sentido fazer isso na tela do computador.
Então seria interessante para distribuir para escolas, para crianças, em locais onde tem muitas crianças, esse material impresso, e aí você acaba contribuindo para, né, melhorar a sociedade, as relações sociais, e faz propaganda da sua empresa também. Então fica o chamado para os empresários aí. É só entrar lá, internetsegura.br, tem lá, todo o conteúdo está sob a licença Creative Commons, que é uma licença que permite que você reutilize, imprima e coloque isso à disposição de outras pessoas. E uma das maneiras de proteger crianças e adolescentes sobre esses riscos é através de denúncias. Os casos de violação de direitos humanos, inclusive crimes cibernéticos, como pornografia infantil e pedofilia, podem ser denunciados pelo Disque 100 e pelo Ligue 180.